pessoal, professor Odair. Estamos aqui para resolver alguns problemas de probabilidade. Se você ainda não fez esses exercícios, pessoal, tenta fazer agora. Tá aí uma outra boa oportunidade para você tentar fazer. Dá uma pausa no vídeo, resolve os exercícios e depois confere para ver se acertou. Ok? Vamos lá? Exercício 1. Considere uma urna contendo 3 bolas pretas e 5 bolas vermelhas. Ih, professor, lá vem as bolas, né? Mas esses exercícios são os mais tranquilos para a gente explicar a probabilidade, né? Retire 2 bolas da urna sem reposição. Está escrito repetição aí, mas a gente pode entender sem reposição. Que você saca uma bola da urna e você não repõe essa bola na urna novamente. Qual a probabilidade de, primeira pergunta, sair bola preta nas 2 extrações? B, bola preta na segunda extração e bola vermelha na primeira extração. Vamos lá, então, vamos ver como é que fica? Olha, nós vamos enxergar essa através da urna. Então, na urna eu tenho aqui, olha, 1, 2, 3 bolas pretas. E temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 bolas brancas. Então, a gente vai fazer o sorteio ao acaso aí, né? Vai lá e vai retirar 2 bolas de uma vez só. E o raciocínio é o mesmo, de você sacar de uma vez só ou sacar uma e depois a outra, não altera o raciocínio continua sendo o mesmo, tá ok? Então eu tenho aqui, olha, posição da primeira bola e posição da segunda bola. Então o que pode acontecer aí? Quais são as possibilidades, né? Porque a probabilidade, a definição de probabilidade é a possibilidade, o número de possibilidades de ocorrência do evento que você está considerando, dividido pelo número de possibilidades que podem ocorrer dentro do universo, né, de possibilidades. Então, o número de possibilidades de ocorrência do evento que você está considerando sobre o número total de possibilidades. Tá ok? Então, vamos ver o que pode acontecer aí. Pode acontecer bola preta e bola vermelha. Então, vamos ver. Pode acontecer preta na primeira, preta na segunda. Pode acontecer preta na primeira, vermelha na segunda. Pode acontecer vermelha na primeira, preta na segunda. Vermelha na primeira, vermelha na segunda. Esse é o nosso universo de possibilidades, né? Não é um número de possibilidades, mas é o nosso universo. Preto, 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 vermelho, vermelho, preto e vermelho, vermelho. Essa é as nossas possibilidades. Tá ok? E a gente pode raciocinar ela por uma árvore de possibilidades. Uma árvore de possibilidades. Então a gente pode pensar assim, olha. Na primeira estação, na primeira bola, pode ser vermelha ou preta. Então eu tenho a possibilidade de ser vermelha ou preta. Qual é a probabilidade de na primeira extração ser uma bola vermelha? Eu tenho 5 bolas no total, 5 bolas brancas, dentro do universo de 8 bolas no total. Então eu tenho, para ela sair daqui e eu sacar uma vermelha, na primeira vai ser de 5 em 8. E qual é a probabilidade de a gente tirar uma preta?
temos 3 pretas em um universo de 8 bolas. 3 em 8. Claro que a soma dessas duas possibilidades tem que dar 1. 5 mais 3 dá 8. Então eu tenho 8 oitavos, ou seja, 100% de probabilidade de que ela seja preta ou vermelha. Preta ou vermelha. E aí eu somo as duas, tenho 100% de probabilidade. Só tenho preta e vermelha dentro do saco, ou sai preta ou sai vermelha. Não tem outra alternativa. Ok? Aí vem a segunda extração. Pode sair vermelha ou preta. Vermelha ou preta. Pode sair vermelha ou preta. Então, aqui está o nosso universo que é de possibilidades. Olha, saiu vermelha na primeira, vermelha na segunda. Está aqui, olha, vermelha, vermelha. Então, aqui é vermelha, vermelha. Saiu vermelha na primeira e preta na segunda. Vermelha, preta. Saiu preta na primeira e vermelha na segunda. Preta, vermelha. Pode sair preta na primeira e preta na segunda. Preta, preta. Ok? Mas veja bem, pessoal, se foi na primeira extração saiu a bola vermelha, se saiu porque eu não tenho repetição, significa que eu tenho só 4 bolas vermelhas para a segunda extração. Eu tinha 5. Como extraiu essa daqui, vai ficar 4. Então, para a segunda extração, eu tenho 4 bolas vermelhas em um universo de 7, uma vez que uma bola vermelha já saiu. Agora, a probabilidade de sair bola preta, eu continuo com 3 bolas pretas em 7. Tá claro aí, pessoal? Agora, na segunda, tenho 3 oitavos de probabilidade de sair uma bola preta. Mas uma vez que saiu a bola preta, eu tenho 7 bolas no saco. Mas as bolas vermelhas, como não saiu nenhuma bola vermelha ainda, essa probabilidade de tirar vermelha na segunda é de 5 em 7. Correto? E na última aqui, preta, preta, saiu uma preta. Então, como saiu uma preta, sobrou apenas 2 pretas em 7. Tá ok? Então, veja, pessoal, se saiu isso, ou sai isso, ou sai isso. 5 mais 2, 7. 100% de probabilidade de sair uma ou outra. Mesma coisa aqui, 4 mais 3, 7. 7 sétimos, 100% de probabilidade de sair uma ou outra. Por quê? Nós consideramos que essa primeira já ocorreu. Já ocorreu. Então, quais são as probabilidades de ocorrência aqui? Vermelha, vermelha, que é esse caminho aqui. Tem que dar vermelha na primeira e vermelha na segunda. Então, a probabilidade de ocorrência de VV, vou colocar aqui assim, olha, probabilidade de vermelha, vermelha. Probabilidade vermelha, vermelha vai ser 5 oitavos vezes 4 sétimos. Ou seja, isso daqui é 20/56.
Qual é a probabilidade de sair vermelha na primeira e preta na segunda? 5/8 vezes 3/7. Isso daqui é 15/56. Probabilidade de sair preta na primeira e vermelha na segunda. Preta na primeira, vermelha na segunda. É um e o outro. Então, eu multiplico 3/8 vezes 5/7. 3 vezes 5, 15, sobre 56. E a probabilidade de sair preta, preta. Preta, preta vai ser 3/8 vezes 2/7. 6/56. Tá ok, pessoal? Entenderam como é que funciona a árvore aí de possibilidades? E as possibilidades que nós temos no total. Tá? Então vamos ver. As perguntas. Qual a probabilidade de sair bola preta nas duas extrações? Bola preta nas duas extrações é essa daqui. Então o item A é 6/56. A gente pode simplificar aqui por 2 e aqui também por 2, né? Vai ficar 3/28. Essa é a probabilidade final. A bola preta na segunda extração. Quando ocorre bola preta na segunda extração? Quando ocorre essa possibilidade e essa possibilidade. Quando acontecem as duas. Então, bola preta na segunda. Só na segunda. Porque pode acontecer preto, preto, pode ser vermelho, preto. São as duas possibilidades que tem de acontecer. Então, veja, olha que nós vamos falar agora. Pode acontecer esta probabilidade ou esta. Então, se a primeira for vermelha, a segunda tem que ser preta. Ou a primeira é preta e a segunda é preta. Então, nós estamos falando em ou. Quando a gente fala em ou, nós fazemos a soma. Então, essa probabilidade aqui vai ser a soma de 15/56 mais 6/56. Então, a probabilidade de sair preta na segunda, 15 mais 6, 21. 21/56. Simplificando aqui por 7 vai dar 3/8. Então eu tenho 3/8 de probabilidade de tirar a preta na segunda extração. Ok, pessoal? Porque nota, a soma dessas probabilidades aqui tem que dar 100. Olha, 20 mais 35 mais 15, aliás, 20 mais 15 mais 15 mais 6 vai dar 30, 56. 56 sobre 56. É 100% das possibilidades. Ou acontece uma, ou a outra, ou a outra, ou a outra. Por isso que ou, eu somo 100%. Tem que acontecer esta e esta. Eu multiplico e determino qual é a probabilidade. Qual é a probabilidade vermelha na primeira extração? Então, nós estamos falando aqui, olha, na primeira extração. Primeira extração é essa. Primeira extração, probabilidade é de 5/8.
Tá ok, pessoal? Beleza? Olá, pessoal, professor Odair. Vamos fazer mais um exercício de probabilidade. Esse aqui é bem clássico, pessoal, bem clássico, e a gente vai aproveitar esse exercício e explicar várias possibilidades ou variantes desse mesmo exercício, ok? Ele diz assim: cada uma de duas pessoas joga 3 moedas honestas. Qual a probabilidade de que elas obtenham o mesmo número de caras? Bom, aqui ele está colocando duas pessoas, né? Ou duas jogadas diferentes. Então vamos analisar primeiro uma jogada para depois a gente avaliar as duas pessoas juntas. Então eu tenho aqui 3 moedas. Uma, duas, três. Cada moeda tem duas possibilidades diferentes. A primeira ou é cara ou coroa. A segunda da mesma forma, ou é cara ou coroa. E a terceira ou é cara ou coroa. Perfeito. E nesse caso, são 3 moedas honestas, né? Não existe aquela questão da repetição ou da reposição. Eu vou estar utilizando aqui o princípio da multiplicação na contagem. Muito bem. Como eu tenho duas possibilidades em cada moeda, a probabilidade de sair cara ou sair coroa é meio, tanto para uma como para a outra. Então a probabilidade de sair cara é meio, que é a mesma de sair coroa. Tá? Então a probabilidade de sair cara é a mesma de sair coroa, que é igual a meio ou 50%. Claro, considerando sempre que as moedas são honestas, né? Não existe nenhum pezinho a mais de um lado ou de outro que vá favorecer um dos dois lados, tá certo? Muito bem. Cada moeda, então, se eu for considerar, vamos pensar que a pergunta poderia ser assim: em uma jogada, apenas uma jogada de 3 moedas, qual é a probabilidade das 3 saírem caras? Então o raciocínio seria assim, olha, primeira moeda, segunda moeda, terceira moeda. Probabilidade de sair cara na primeira seria de meio. A probabilidade de sair cara na segunda também é meio. E a probabilidade de sair cara na terceira também é meio. Então a probabilidade de sair cara, cara, cara ou 3 caras vai ser igual a meio vezes meio vezes meio, porque tem que sair uma e a outra e a outra. São três possibilidades ou 3 eventos que devem acontecer simultaneamente. Acontece uma e a outra e a outra. Essas 3 possibilidades acontecendo juntas vai ser de 1 em 8. Então a probabilidade de acontecer 3 caras são de 1/8. Ou seja, a cada 8 jogadas eu tenho uma possibilidade disso acontecer. Tudo bem? Bom, mas quais são as possibilidades então? É legal a gente montar uma árvore de possibilidades. Na primeira jogada, eu tenho a possibilidade de sair cara ou coroa, tá? Cara ou coroa. Na segunda possibilidade, ou na segunda moeda,
também ou é cara ou é coroa. Saindo coroa na primeira, também eu tenho duas possibilidades, sair cara ou coroa. E na terceira lançamento da moeda, eu tenho ou cara ou coroa. Cara, coroa. Cara, coroa. Cara, coroa. Quais são as possibilidades que nós temos aqui então? Olha, cara, cara, cara. Vou colocar aqui, olha, cara, cara, cara. Cara, cara, coroa. Cara, cara, coroa. Cara, coroa, cara. Cara, coroa, cara. Cara, coroa, coroa. Cara, coroa, coroa. Coroa, cara a cara. Coroa, cara a cara. Coroa, cara, coroa. Coroa, cara, coroa. Coroa, coroa, cara. Coroa, coroa, cara. Coroa, coroa, coroa. Ok? Então nós temos aqui, olha, na nossa árvore de possibilidades, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 possibilidades diferentes. Ora, não é coincidência que aqui deu 8, né? Porque aqui eu tenho que a probabilidade de sair 3 caras é de 1 em 8. Olha, cara, cara, cara. 3 caras é uma única possibilidade que tem de sair 3 caras. Uma em 8 possibilidades diferentes. Tá ok? Então veja, pessoal, se a pergunta fosse qual é a probabilidade de no lançamento de 3 moedas saírem 2 caras, se essa fosse a pergunta, eu teria 2 caras, exatamente 2 caras, e não pelo menos 2 caras, porque se fosse pelo menos 2 caras, seria 2 caras e 3 caras também, né? Mas nós vamos pensar só em 2 caras. A probabilidade de sair 2 caras seria cara, 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 coroa, cara e coroa, cara, cara. São 3. Então a probabilidade de sair 2 caras seria ou essa, ou essa, ou essa. São as 3 possibilidades. E cada uma dessas possibilidades aqui tem probabilidade igual a 1/8. Essa tem 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8. Mas essas 3 possibilidades têm de 2 caras. Então a probabilidade de sair 2 caras, a probabilidade de sair exatamente 2 caras, vai ser igual a 1/8 mais 1/8 mais 1/8, que seria 3/8. Que deve ser igual à probabilidade de sair 2 coroas, exatamente 2 coroas. Ó. 3 coroas está aqui. 2 coroas, 2 coroas e 2 coroas. São as 3 possibilidades também. Tá ok? Ok, pessoal. Ficou claro aí essa árvore de possibilidades e também as probabilidades. Veja, na árvore aqui a gente pode colocar também as probabilidades, o que é muito comum também a gente fazer. Coloca, olha, meio e meio. Também, em vez de usar a fração, também é comum a gente poder utilizar o número decimal. Por exemplo, 0,5, 0,5, que é meio. Então, na primeira jogada, olha, primeira jogada, segunda jogada.
Então, saindo cara na primeira jogada, eu tenho 50% de probabilidade de sair cara e 50% de probabilidade de sair coroa. Então, 0,5 para a cara, 0,5 para a coroa. A soma dessas duas é 1. E tem que ser mesmo, porque eu parto do princípio que para sair essa daqui, uma vez que já saiu essa, eu tenho 50% para cada uma. Para sair cara vezes cara, vai ser o produto das duas. Vamos lá, vamos na sequência. 0,5 aqui e 0,5 aqui. Ou meio, né? Então a probabilidade de sair cara, cara, cara. Meio vezes meio vezes meio. É 1/8. Então essa probabilidade aqui, a probabilidade de sair cara vezes cara vezes cara, é meio ao cubo. 1/8. Ou seria 12,5%, né? 0,125, que é meio vezes meio, 0,25, e 0,25 vezes meio, 0,125. 12,5% também, tá? Ok, pessoal? Então está montada a nossa árvore, as probabilidades como elas se fazem. Da mesma forma que, olha, saiu coroa aqui, aqui também é meio e aqui também é meio. Aqui é meio, meio. Então, para todas elas aqui eu tenho 12,5. Vezes 8 vai dar 100%, porque a soma de todas as possibilidades que existem vai dar os 100%. Ok? Beleza. Então, olha aqui a pergunta. Cada uma de duas pessoas joga 3 moedas honestas. Qual a probabilidade de que elas obtenham o mesmo número de caras? Ora, o mesmo número de caras significa que vai sair ou 3 caras numa, ou 2 caras na outra, ou uma cara na outra, ou nenhuma cara na realidade, né? Porque saiu nenhuma cara é o mesmo número de caras, né? Ou seja, nenhuma. Então eu teria uma possibilidade, ou outra, ou outra. Então nós temos 4 possibilidades diferentes de sair o mesmo número de no mesmo número de caras, tá? Vamos montar esse universo de possibilidades agora. Olha, a primeira possibilidade é sair cara, cara, cara na primeira jogada, a primeira pessoa que joga. E na segunda também sair cara, cara, cara. A probabilidade dessa sair cara, cara, cara é de 1/8, como a gente viu. Então a probabilidade de sair as 3 caras nos 2 lançamentos vai ser 1/8 vezes 1/8. Por que vezes? Essa e essa. Esse lançamento tem que sair 3 caras e nesse lançamento também deve sair 3 caras. Então eu tenho que sair, tem uma probabilidade de sair 3 caras de 1/8 na primeira. Na segunda também eu tenho a probabilidade de sair 1/8. Então é esse e esse vai me dar 1/8. Então isso daqui vai dar 1,64 avos. A segunda possibilidade é de sair 2 caras e uma coroa. 2 caras e uma coroa no primeiro lançamento e no segundo. 2 caras e uma coroa, a gente viu aqui que vai ser 3/8. Não é isso? Olha, 2 caras e uma coroa. Deixa eu puxar aqui um pouquinho para sair certinho aqui.
duas caras e uma coroa, duas caras e uma coroa, duas caras e uma coroa, uma, duas, três, 3 em 8. Então eu tenho 3 em 8 na primeira e 3 em 8 na segunda. Ele não determinou que tem que ser na mesma ordem. Não importa a ordem. O que importa é que saiu na primeira, saiu na segunda também. Então a probabilidade é de 3/8 vezes 3/8. 9, 64 avos. Terceira possibilidade é que saia uma cara na primeira moeda, na primeiras três, no primeiro jogada, né? Na primeira pessoa que vai jogar as 3 moedas, e também saia uma cara e 2 coroas. Também vai ser 3/8 aqui e 3/8 aqui. 3/8 vezes 3/8. 9, 64 avos. E por último, não sair caras, né? E isso a gente pode considerar que é o mesmo número de caras. Ou seja, saiu as 3 coroas nas duas situações, é o mesmo número de caras. Ou seja, nenhuma. Então, para sair o mesmo número, se eu pedisse qual é a probabilidade de sair 3 caras nas duas moedas, seria 1 em 64. Ou nas duas jogadas de moeda, nas duas pessoas, né? As duas pessoas vão jogar 3 moedas e em cada uma delas iria sair apenas 3 caras. A probabilidade seria de 1 em 64. Mas para sair no mesmo número de moedas, a primeira pessoa joga, sai 3 caras, e a segunda pessoa joga, sai 3 caras também. Essa possibilidade é 1/8, essa possibilidade também é 1/8, de sair as duas ao mesmo tempo é de 1/8 vezes 1/8, ou seja, 1/64 avos. Então a probabilidade de sair o mesmo número de caras vai ser a soma dessas possibilidades. Então a probabilidade do evento A, que o exercício está pedindo para nós, que é o mesmo número de caras nas duas pessoas jogando, vai ser igual a 1/64 avos mais 9/64 avos mais 9/64 avos mais 1/64. Ou seja, a probabilidade do evento A vai ser igual a 10 mais 10, 20/64. Simplificando aqui, dá para simplificar por 4, vai dar 5, e por 4 aqui vai dar 16. 5/16 avos, essa é a probabilidade. É um pouquinho menos do que 1/3, né? Se fosse 5/15 avos, seria 1/3. Um pouquinho menos de 1/3, quer dizer, uns 30%. Aliás, acho que deve dar 30% mesmo, né? Ok, pessoal? Valeu? Valeu, pessoal. Até mais.